E como já dizia um sábio filósofo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olá, eu sou o Victor Riva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é a verdade. Eu poderia resumir esse vídeo em poucas palavras, dizer que a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e o vídeo acaba aqui, mas nós vamos falar sobre a verdade de um ponto de vista mais filosófico, então esperem um vídeo bastante interessante a respeito do que é a verdade e alguns atributos a respeito da verdade como um transcendental que a gente vai estudar hoje. Vou começar com uma historinha, porque é interessante a gente começar com alguma coisa concreta da realidade. E uma vez eu peguei um livro didático de filosofia de um amigo meu que ainda estava na escola, eu já tinha terminado a escola e já estava estudando filosofia por conta própria há um bom tempo. E eu peguei aquele livro e logo na primeira página ali na introdução daquele livro didático brasileiro, estava escrito assim, mais ou menos nessas palavras, de que a filosofia não busca verdades absolutas. E aí eu pensei bem assim comigo na hora, né? Bom, se nós não buscamos verdades, né? Verdade absoluta é uma espécie de tautologia, né? Porque a verdade é absoluta, não existe verdade que não seja absoluta, tá? Então, é meio tautológica essa expressão. É como eu dizer, sei lá, triângulo de 3 lados. Mas, tudo bem, eu pensei assim, bom, se nós não estamos aqui na escola, se você não está indo para a escola para buscar a verdade sobre as coisas, para aprender um conhecimento que seja verdadeiro, que seja certo, em algum grau, então a gente está fazendo o que aqui? Vem na escola fazer o que se eu não estou buscando a verdade? Se a verdade for relativa e subjetiva, então cada um tem a sua verdade e eu posso voltar para casa e ficar com a minha verdade. Eu não preciso vir aqui para aprender a verdade do professor ou a verdade do meu colega. Eu posso ficar em casa mesmo, assim, pelo menos eu nem perco meu tempo de vir aqui na escola, né? Agora, isso é muito bonitinho no discurso e o aluno não tem preparo intelectual para questionar esse tipo de absurdo que está numa página de um livro de filosofia já no início, na primeira introdução ali do livro, dizendo que nós não estamos aqui buscando verdades absolutas, né? Parece muito bonitinho no discurso, isso convence, porque é aquela coisa, né? Não, nós não somos tão radicais assim, vamos aqui a minha verdade, a verdade absoluta é essa aqui, e querer impor a verdade. Não, a gente não é radical nesse ponto. Tudo é discutível, tudo é questionável, né? Esse pessoal é complicado porque eles não têm certeza de nada, né? Tem 2 tipos de pessoa que você tem que fugir absolutamente. Você tem que correr o mais rápido possível quando você identificar alguma delas, desses 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é a que tem certeza de tudo. A pessoa que tem certeza de tudo, você corre dela, que ela é perigosa. E a segundo tipo de pessoa é que não tem certeza de nada. Essa pessoa que não tem certeza de nada é igualmente perigosa, se não mais perigosa do que a pessoa que tem certeza de tudo. Então fuja, como o diabo foge da cruz, fuja desse tipo de pessoa imediatamente. Primeira coisa que a gente tem que entender é a existência da verdade. A verdade existe ou não existe? Existe sim, né? Se não existisse a verdade, gente, a gente poderia cada um, né, voltar para o seu canto aqui. Eu desligo esse vídeo, a gente fecha todas as escolas, fecha todos os laboratórios, ciência, nada disso faz sentido se não existir uma verdade, né? A gente está buscando o quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade disso tudo se não existe uma verdade? É óbvio que existe, é evidente que existe, até porque os primeiros princípios da razão humana são baseados nisso, né? Por exemplo, princípios de identidade, princípio de causa suficiente, princípio de contradição, todos esses princípios são coisas que a gente atinge com a nossa própria razão natural. Então, sim, existe uma verdade. E a verdade ela tem alguns atributos que são importantes de serem discutidos aqui. Por exemplo, um deles. A verdade ela é universal. Universal, o que quer dizer isso? A verdade ela é válida em qualquer local, em qualquer lugar e em qualquer momento no tempo. Então, ela não é diferente aqui ou na China ou na Lua, né? Então, 2 mais 2, por exemplo, é 4 aqui no Brasil, no Japão ou na China. E mesmo se você for para Marte ou para a Lua, 2 mais 2 continua sendo 4. Era 4 há 1000 anos atrás, é 4 hoje, vai continuar sendo 4 daqui a 1000 anos, então não muda com relação ao tempo. Esse caráter de universalidade da verdade significa que ela é aplicável a todas as pessoas, em todos os lugares, e também puxa um outro atributo que é a imutabilidade da verdade. A verdade é imutável, ela não muda, não perde validade com o tempo.
Então não tem como você falar, mas isso é uma coisa muito antiga, esse negócio de 2 mais 2 igual a 4, né? Agora 2 mais 2 é igual a 4,1 ou 5 ou quanto eu quiser que seja, né? Porém, nós sabemos que a verdade ela é de fato universal e imutável. Ela é a mesma em qualquer lugar, em qualquer momento no tempo e ela não muda. Uma outra característica da verdade que é importante, né? Um outro atributo que tem que ser colocado na mesa, tem que ser colocado em pauta porque as pessoas já se esqueceram disso, porque é muito bonitinho falar, né, que a verdade é relativa, né, e ela é subjetiva. É esse fato da verdade ser algo objetivo, ela ser objetiva e absoluta. Tá? Então, a verdade não varia de acordo com pessoa para pessoa, não varia de acordo com culturas para culturas. A verdade ela é uma só, ela é objetiva, ela é absoluta, e ela não pede a nossa opinião, tá? O fato dado pela realidade, ele não pede a nossa opinião. A realidade não pediu a sua e a minha opinião. Ela simplesmente se dá. O fato se dá. Ou você conhece o fato, ou você desconhece o fato. Não interessa a sua opinião a respeito daquilo. O que interessa é o fato e a verdade e a realidade nele contida. Então, convém lembrar aquela diferença que a gente aprende em filosofia a respeito da opinião, como doxa, e a respeito da realidade e do conhecimento real, certo, verdadeiro, que é a episteme, né? Então, hoje as pessoas se esqueceram completamente disso. Eu lembro um exemplo clássico que o professor Olavo dava a respeito do prédio, né? Caiu um prédio e as pessoas vêm e dizem, não concordo com essa sua afirmação, né? Não existe concordar ou discordar de um fato. O fato é algo dado na própria realidade. Ou você o conhece ou você desconhece, né? Esse é o verbo que se aplica a um fato e a uma verdade. Ou você conhece ou você desconhece. Você não pode concordar ou discordar de que 2 mais 2 é igual a 4 ou de que um prédio caiu, uma verdade histórica ou uma verdade matemática, por exemplo. Aí, é claro, entra o grande problema da certeza, que existem tipos diferentes de certezas, e aqui definindo certeza como uma certa convicção que a nossa alma tem de possuir a verdade sobre uma determinada matéria, mas a questão da certeza vai ficar para outro vídeo, onde a gente vai discutir o problema da certeza, e a gente vai ver tipos diferentes de certeza, certeza moral, a certeza apodítica, a certeza histórica, né? E outros tipos de certeza que a gente tem, e a gente vai ver qual a diferença entre elas, porque existem graus diferentes para certeza, e isso é importante de conhecer também. Agora, é importante lembrar essa questão da verdade ser algo objetivo e absoluto, e da existência da verdade, porque hoje é muito comum esse discurso de que a verdade é relativa, de que eu tenho a minha verdade, né? Essa é só a minha opinião, né? Eu respeito a sua opinião, essa é a minha verdade, mas tem, né? Cada um tem a sua verdade, o que é um absurdo, porque é uma contradição, né, lógica, essa questão de cada um ter a sua verdade, a verdade ser subjetiva e relativa. Por quê? Porque se a verdade ela é relativa e cada um tem a sua verdade, então basicamente não existe verdade. Tudo é opinião, tudo está no reino da doxa, tudo está no reino da opinião pessoal, subjetiva, e não existe nenhum caráter objetivo de verdade em 2 mais 2 ser igual a 4, ou de um triângulo ter 3 lados, ou nada do tipo. E em última análise, o próprio conhecimento humano se torna impossível se a gente não tem algo de caráter objetivo que tanto eu quanto você ou qualquer outro observador possa olhar e dizer realmente isso aqui é verdade objetivamente, independentemente do que eu acho ou deixo de achar a respeito disso. E aí vem na minha mente imediatamente a cena do saudoso doutor Enéas Carneiro falando, né? Eu não acho nada, eu sei ou eu não sei. O cara tava realmente cansado de ouvir um monte de gente dizendo eu acho isso, eu acho aquilo, e ninguém falando, né, um conhecimento de fato, atestando um conhecimento de fato ali a respeito da realidade, dizendo isso é ou isso não é. Uma tristeza a gente ver num livro didático de filosofia falando que a verdade não é absoluta, que nós não buscamos verdade, né? Realmente é um negócio bastante triste de se ver, porque para que serve a escola então, né? Fecha a escola, volta para casa, né? Eu falaria isso pro professor, é que na época que eu estudava eu não tinha preparo intelectual para isso, os alunos que estudam quando são adolescentes não têm preparo intelectual para isso, é por isso que eu acho que filosofia não deve ser ensinada na escola, que não é coisa para criança e adolescente, é coisa para gente grande, adulto. E as crianças basicamente vão ser usadas, né? Aquele tempo de aula de filosofia vai ser usado para, claro, obviamente, para ser usado pelo professor, pelo Estado, para poder
enfiar um monte de besteira na cabeça da criançada. A gente sabe muito bem para que lado político, né, esse tipo de tempo de aula vai servir muito bem, né? E aqui a gente cai naquela mesma contradição a respeito de se existe um bem ou um mal, e o pessoal que não acredita numa moralidade objetiva. Se não existe uma moralidade objetiva, não tem fundamento para as leis, não existe certo ou errado. Então abre as cadeias, solta todos presos, né? É mais ou menos esse absurdo que leva. E esse tipo de coisa acaba sendo refutado pelo absurdo mesmo, né? Até aquele argumento que o pessoal fala de que, né, não existem verdades absolutas. Essa afirmação, ela é uma verdade absoluta ou não, né? E acaba sendo aquela ideia do argumento suicida mesmo que o pessoal faz, né? E aí você para e pensa assim, é verdade, né? Se essa afirmação de que não existem verdades absolutas for verdadeira, e eu acredito que ela seja, então existe pelo menos uma verdade absoluta, que é a de que não existem verdades absolutas, né? E se ela for falsa, então quer dizer que existem verdades absolutas. Então o argumento se destrói, ele é autodestrutivo, né? É o nível dos intelectuais, né? No Brasilzão e no mundo hoje. Mas esse é um dos primeiros princípios que a gente vai discutir aqui nesses vídeos. Eu vou trazer mais vídeos a respeito desses temas, né? Desses princípios, dessas universais, essas ideias, né? Esses princípios filosóficos aqui que são interessantes de serem discutidos. A ideia do problema da certeza vai com certeza vir num dos próximos vídeos. E teremos outras coisas que a gente vai discutir, como os princípios básicos, né, da razão humana, da lógica. Vai ser interessante a gente falar sobre essas coisas, mas esse vídeo não termina aqui. Ele continua nessa discussão nos comentários. Pode deixar aqui nos comentários o que você acha. Quero saber a sua opinião, a sua doxa a respeito desse tema e outras sugestões de vídeos que a gente possa fazer nos próximos vídeos do canal. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.